Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos começar mais um dia na presença do Senhor, adorando a Ele, consagrando o nosso dia a Ele. O Senhor nos traz uma mensagem que está aqui em Salmos capítulo 120. Salmo 120 diz assim: Em minha aflição invoquei o Senhor e Ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. O que te dar em paga? O que te retribuir em dobro, ó língua pérfida? Contudo, ele a castigará com as flechas afiadas de um guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Infeliz de mim, que vivo como forasteiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, no entanto, ainda que insistem em falar de paz, eles preferem engendrar violências e brutalidades. Amados, nessa situação, o salmista, ele coloca aqui a situação que ele passa, né, andando como um forasteiro. Ele explica aqui que ele precisa se esconder. Em determinados momentos ele precisa se esconder, e quando ele está escondido, as notícias ali vão chegando para ele, né? Ele vai recebendo notícias de como que tá a situação, e ele fica apreensivo, né? A sua alma fica abatida, ele fica apreensivo, mas ele começa a dizer para si mesmo, né? Começa a dizer para sua alma que está gerando todos esses sentimentos, para que ela possa entender que Deus, Ele é com ele. Ele começa a clamar, pedindo ao Senhor, né? Aqui você vai ver que no título ele vai falar assim, que existe um cântico aqui de peregrinação, né? Um cântico de um peregrino, e uma oração contra aqueles maldizentes, os caluniadores, aqueles que amam a guerra, né, que amam a guerra, levam, né, aqueles que executam o papel de levar e trazer as situações, né, levar e trazer as conversas, produzindo ali uma guerra. E ali ele fala, né, eu sou um homem de paz, porém eles querem guerra, porém eles preferem gerar ali um conflito para que se tenha violência, para que haja brutalidade. Então, aqui há uma direção de Deus para nós de como nós devemos permanecer diante dessas situações. Tem situações, amados, que nós não podemos controlar. A maioria delas nós não podemos controlar. Mas existem situações que nós não temos como, tá? Colocar ali um freio na língua do outro, né? Não tem como a gente tampar a boca do outro para que o outro não fale ou para que o outro não faça. Eu tenho aprendido muito e o Senhor tem falado muito comigo, e eu creio que não só comigo, mas com muitas pessoas, que nós devemos ter muita cautela, né? Principalmente quando o Senhor nos entrega um segredo, quando o Senhor nos entrega. Nós, quando recebemos uma palavra profética, né, que vem do Pai, nós ficamos tão ansiosos para que aquela palavra se cumpra e nós começamos a falar demais, né? Nós contamos para um, nós contamos para outros, e nós deveríamos, tá, ter cautela. Nós precisamos ter cautela com relação a isso, porque nós damos, né, munição para aqueles que nos odeiam, né? Nós damos munição para aquilo que está agindo de trás de determinada pessoa, para que ela nos atinja, para que ela nos ataque, para que ela nos prejudique de alguma forma. Tem conflitos, amados, na maioria dos conflitos, eles existem por conta de leva e traz, né? Por conta de palavras que um fala, que o outro fala, que isso, que aquilo. Então, nós precisamos ter essa cautela, né? Quando nós estamos, por exemplo, na frente, quando nós somos líderes, e ser líderes, que eu digo, não só dentro da igreja, mas ser um líder no seu trabalho, ou ser um líder na sua casa, na sua família. Você precisa
ter cautela com esse tipo de situação, né? Porque você está numa posição de liderança, e quando você está nessa posição de liderança, você precisa ter a sabedoria para lidar com os fatos que acontecem ali no seu redor, para que não tome uma proporção e aquele ambiente se torne um ambiente de guerra, né? Ao invés de ser um ambiente de paz, né? Eu falo que se todos nós tivéssemos a sabedoria de ouvir determinadas coisas e nos calar, nós viveríamos melhor um com os outros, né? Não repassar aquilo, mas o problema também acontece que às vezes aquela pessoa que falou com você não para só em você, né? Essa pessoa fala com você, mas a mesma coisa que ela te falou, ela fala para o outro e o outro vai agir de outra forma e aí assim vai. Nós precisávamos urgentemente, amados, entender que o Senhor não se alegra, o Senhor não se alegra da língua mentirosa, o Senhor não se alegra da língua que produz guerra, que produz violência, que produz briga. Nós precisávamos urgentemente, tá? Urgentemente nos posicionar como realmente filhos do Pai, que entende a sua direção, que entende a sua palavra a ponto de entender o tempo de falar e o tempo de calar. Isso eu falo para mim também, tá, amados? Eu também estou ministrando a palavra do Pai sobre o meu coração. Nós precisamos disso, viu? Nós precisamos muito aprender a ter cautela, porque é uma palavra, quando ela é liberada, não tem como ela voltar mais, né? Nós ferimos as pessoas muito com palavras, então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós ferimos muito, principalmente os mais próximos, né? Filhos, pais, irmãos, marido, esposa. Nós ferimos com palavras assim impensadas e acabamos, né? Levando isso de uma forma onde, se não houver uma mudança, se não houver um posicionamento diante do Senhor, diante daquela casa, diante daquele lugar, diante daquela pessoa, né, vai se aumentando as proporções da ferida e aí vai se tornando, a convivência vai se tornando cada vez mais penosa, né, cada vez mais difícil e acaba que nós nos distanciamos uns dos outros. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, amém? Mas hoje nós vamos clamar, entendendo a nossa pequenez, né? Entendendo quão pequenos nós somos, entendendo quão é difícil para nós vencer tudo isso, porque nós carregamos a semente do mal, né? Nós carregamos a semente do pecado, nós carregamos dentro do nosso eu tantas coisas, tantas mazelas, né? Egoísmo, egocentrismo, tantas coisas. E eu sei que não é fácil vencer tudo isso, mas com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio de Jesus, nós podemos vencer isso, amém? Para que possamos nos comportar como realmente devemos nos comportar, como filhos, né? Como filhos de um Deus tão grande, de um Deus tão poderoso. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua mensagem, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha operar em nós, para que o Senhor venha operar em nosso coração, em nossa mente, nos transicionando, nos renovando, Papai. A tua palavra é limpa, ela é pura, ela é viva e nós precisamos, ó Deus amado, querido, de Ti. Nós sabemos que somos pecadores, que somos pequenos e que sozinhos nós não podemos vencer as adversidades, nós não podemos vencer o pecado, nós não podemos vencer o nosso eu, Pai, sem a Ti, sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem a Tua palavra. E nós clamamos, Papai, nesse dia, para que o Senhor se manifeste sobre nós, para que a Tua palavra se manifeste sobre nós, Pai, para que o Teu amor se manifeste sobre nós, Pai, para que possamos, ó Deus amados, caminhar
a cada dia mais, numa dependência total de Ti, Pai, te amando de todo o nosso coração. Pai, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença, Jesus, e nós pedimos, renova as nossas forças e nos direciona para que possamos avançar, Senhor, que possamos avançar, vigiar. Pai, nós pedimos, ó Deus, coloca uma trave em nossos lábios, ó Pai, nós não queremos replicar nenhuma palavra lançada, Pai, para contenda, para briga, para discórdia, para confusão. Nós clamamos, Pai, põe uma trava em nossos lábios, ó Pai, põe uma trava em nossos lábios e nos dê sabedoria. Jesus, a Tua palavra diz que aquele que não tem, peça ao Senhor, que Ele dá livremente. E nós clamamos por sabedoria, Pai, que sejamos tardios no falar, Paizinho, depressa no ouvir, que nós possamos vigiar nesses dias, ó Deus, para não contar os Teus planos, aquilo que o Senhor tem nos revelado, aquilo que o Senhor tem falado conosco, Papai, no nosso íntimo, daquilo que o Senhor vai fazer nos próximos dias, Pai, que sejamos vigilantes, ó Deus, e sejamos tardios no falar e depressa no ouvir. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos e nós declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês tenham um dia incrível, debaixo da graça, da plenitude, da comunhão do Espírito. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa os sininhos das notificações para você estar recebendo as orações, as lives aqui do canal. Amém? Em nome de Jesus. E não se esqueça, Jesus, Ele é a sua força. Jesus, Ele é a sua fortaleza e o Espírito Santo é aquele que pode te direcionar durante o seu dia para que você possa se posicionar da maneira que agrada ao Senhor. Amém? Deus os abençoe. Eu espero vocês aqui amanhã na nossa oração. Até lá.